semana, e até o final de semana que vem a gente divulga a programação de outubro. Mas isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, que eu chamo de encontros de teoria e sommelier, encontros de teso, que é um momento da gente divulgar com a cidade, os locais que a gente trabalha, as teorias que advêm da somaterapia, né, que eu trabalhei muitos anos com o Roberto Freire, e nos últimos anos venho desenvolvendo essa vertente chamada sommelier, que é basicamente a somaterapia agregada à biologia do conhecer, né, do Humberto Maturana, um neurocientista chileno. E esses encontros de teoria sommelier são formas da gente estar divulgando, por um lado, agregando pessoas que queiram participar da técnica da sommelier. Então aqui em São Paulo tem um grupo que está aberto até o mês que vem, a entrada de pessoas novas. São um grupo de mais ou menos 10, 15 pessoas que trabalham durante 15, 18 meses, fazendo um trabalho de libertação, utilizando técnicas principalmente bioenergéticas, mas são várias áreas de conhecimento agregadas, como a Gestalt, a antipsiquiatria. E a gente aproveita daí esses grupos que estão em formação ou grupos fechados para estar divulgando, fazendo palestras como essas, fazendo oficinas, fazendo, às vezes, vivências corporais, né, várias atividades variadas. E acaba acontecendo 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e normalmente 2 meses seguidos, como agora aqui em São Paulo, setembro e outubro. Daí, no ano que vem, provavelmente março, abril, eu devo fazer uma nova atividade como essa. Bom, hoje é um formato bate-papo mesmo, a gente convidou 2 médicos psiquiatras para estar participando aqui da mesa. Esse tema, liberdade e expansão da consciência, vem de pegar uma ideia de que o trabalho da somaterapia que eu desenvolvo já há muitos anos, trabalha com enfoque básico na bioenergética, utilizando-se da respiração como um dos mecanismos que a gente se utiliza para ampliação da consciência, ampliação da liberdade das pessoas. E nos últimos anos, né, eu me tornei ayahuasqueiro. Comecei a participar de um grupo de ayahuasca e, inclusive, fazendo sessões de ayahuasca. E nesse ambiente de descobrir a ayahuasca, eu descobri dentro da ayahuasca um potencial, né, enquanto uma bebida que vem sendo utilizada de uma forma religiosa, é aceita de uma forma religiosa no Brasil, mas eu, como somaterapeuta, acaba que eu descobri que tem um potencial muito grande terapêutico dessa bebida. E venho fazendo trabalhos também, só que discretamente, inclusive porque no Brasil só é aceita a forma religiosa, né? A forma terapêutica seria muito burocrática, digamos assim, teria que ter centros de pesquisas, cientistas autorizados, talvez psiquiatras, que pudessem trabalhar com isso. Como eu sou bem marginal, né? Sou totalmente até anti-acadêmico na minha história de vida, eu acabei fazendo um formato que a respeito a esse lado da religiosidade, mas procurando basicamente o autoconhecimento. Então eu venho fazendo isso já há alguns anos, passado, né? E daí eu resolvi aproveitar esse momento mais recente, né, que é desse ano, que a ayahuasca acabou se tornando, até por motivos negativos, ela veio à tona da mídia. Começou o ano meio quente com essa coisa da bola da vez, que foi a ayahuasca, o caso do Lau. Conheci o Dr. Wilson através da televisão, vendo ele no Jô Soares, depois pesquisando, vi outras coisas dele no YouTube. E ao conversar, muitas pessoas que eu conheço, que eu convivo no meu grupo de ayahuasca, conhecem o Wilson como uma referência também do meio. Já li também sobre ele em algum livro da Bia Labato, que é do trabalho da música. Então eu tive conhecimento só hoje, inclusive tenho esse contato pessoal, esse prazer de conhecer ele pessoalmente. E convidei daí ele para participar dessa mesa para falar um pouco da ayahuasca como um dos elementos expansores da consciência. O Dr. Gaessa já conheço um pouco mais de tempo nesse trabalho com a bioenergética, de vários encontros que a gente teve na época que eu trabalhava com o Roberto Freire. E mais recentemente eu venho convidando ele para fazer trabalhos, seja em vivências, e fez algumas vivências de olhar, de respiração também comigo nos últimos anos, e inclusive trabalhos divulgando teses de educação infantil. Hoje o tema é voltar para a questão da respiração, da questão da bioenergética, e nesse tema, né, uma das ideias foi chamar 2 médicos psiquiatras para falar de uma forma até antipsiquiátrica, que é essa visão que eu tenho, pelo menos eu no meio dessa forma, né? Que é essa linha em que não segue, digamos, a psiquiatria tradicional, ou não está no limite da psiquiatria tradicional. Então vai ser um bate-papo, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora para cada um, e depois a gente abre para um debate, que é o que sempre interessa a gente aqui, né? Está tocando os 10, né? Por isso essa coisa
real, apesar da tecnologia e hoje que permite a gente gravar e postar no YouTube, né, para depois, estar brincando aqui com as pessoas que não estão virtualmente aqui, né, muitos hoje têm essas personalidades múltiplas, né, não no sentido esquizofrênico, mas essa paranoia atual da internet, né, tem muita gente que fala eu vou e nunca aparece, né, está sempre lá no eu vou, né, mas... Então eu tenho esse contato virtual para facilitar a gente põe também, né, no YouTube, divulga de outras formas. Mas eu acho que a riqueza do trabalho está entre a gente ter agregado esse grupo de pessoas, né, aqui presente. Eu vou ter bastante fala aí nesses próximos dias. Quem não pegou o panfleto, depois a gente pega a programação detalhada, né, que vai ter trabalhos a partir de amanhã e domingo, principalmente nesse próximo domingo e no outro domingo, que a gente vai ter vivências corporais. Então hoje o dia é dos doutores aí, né? Eu passo a bola direto pro Wilson, depois a gente ouve o mestre Arax. Bom, minha gente, boa noite. Eu prefiro falar de pé, porque aí eu vejo a todos, fico mais à vontade. Bom, quero agradecer aí o convite e de falar de um assunto que me é muito importante e alguns anos da minha vida é dedicado ao estudo da ayahuasca. E é um assunto que eu gosto de falar, de pensar sobre isso. E também por estar na presença desse ícone, dessa grife da saúde mental brasileira, que é o Gaiarsa, que é uma figura, talvez os mais novos, assim, não conheçam. Ele é, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu conheci o Gaiarsa, fomos num evento juntos. E era aniversário dele, já tem um tempo, ele estava fazendo 75 anos. E eu me considero um aprendiz de anarquista. E ali estava a oportunidade de estar viajando com o mestre, nós íamos para Campinas. E aí nós fomos assim um tanto frios até pela primeira vez. Aí participamos do evento e voltamos já mais íntimos. Assim. E aí tinha um motorista e nós dois. Aí o Gaiarsa perguntou para mim se eu já tinha experimentado o êxtase. E era aniversário de 75 anos. Eu me senti um careta, né? Eu falei, não, mas eu faço uso da ayahuasca. Ele é mesmo? E aí nós ficamos conversando. Aí teve uma hora que o Gaiarsa teve um plano brilhante. Ele falou assim, que ele começou a falar da sensação amorosa do êxtase, eu comecei a falar da sensação amorosa da ayahuasca e tal. Ele falou assim, tive uma ideia, que tal se a gente invadisse essa BESP? Você com baldes e baldes da ayahuasca e eu com pilas e pilas de êxtase. E a gente deixaria esse povo mais amoroso. O motorista arregava 2 olhos. Ele ficava com o olho na pista e o outro olho no espelho. Então esse foi o contato que eu tive com ele há alguns anos. E é bem legal reencontrá-lo. Bom, ayahuasca, vinho das almas. A minha história pessoal se confunde muito com a história dessa bebida nesse país, porque eu acho que eu nunca fui tão constante em alguma coisa na minha vida como a companhia desse enteógeno, dessa bebida. Dia 17 de agosto fez 28 anos que eu faço uso dessa bebida. Hoje. Hã? Não, hoje você tem. É agosto. Já fez, né? Eu estava querendo cantar parabéns. Esse é o curo. Então, 28 anos, nem nos meus casamentos eu fui tão constante assim. 28 anos fazendo uma única coisa, um espírito inquieto como é o meu, é porque eu encontrei ali uma mina de ouro. E eu estava procurando, realmente. Eu estava fazendo a minha formação psicanalítica. E já tinha 4 anos de análise, 4 vezes por semana. Estava com calo nas costas de deitar no divã. E procurando. Eu vinha de uma tradição trotskista, portanto agnóstica. Né? Assim, a espiritualidade não era uma opção para mim.
de busca, não passava pela minha cabeça. E sim do autoconhecimento, e aí procurando, até que um dia uma colega médica falou dessa possibilidade. E eu fui atrás, fui insistir. Na época eu fazia parte do CONEI, do Conselho Estadual de Entorpecentes aqui em São Paulo, e lidava com essa questão dos usuários de drogas, e fiquei encantado quando eu vi falar numa possibilidade de um chá que não tirava a pessoa da sua consciência, e que não era, segundo chegou a informação, que não era uma alteração de consciência, e sim uma expansão de consciência. Aquilo me interessou sobremaneira, porque é fundamental essa diferença de alterar a sua consciência e expandir a sua consciência. São duas coisas muito diferentes. Eu fiquei assim, a fim de conhecer isso, fui atrás e realmente tive uma experiência fantástica. Imagine, por exemplo, uma pessoa com uma orientação absolutamente de esquerda, como eu disse, agnóstica, achando aquele discurso clássico de todos aqueles que vieram das escolas de esquerda, né, que a religião era o ópio da sociedade, enfim. Dizíamos isso e acreditávamos nisso. Até que, em um determinado momento, o que me buscou, o que me fez buscar mesmo, essa coisa da transcendência, da expansão da consciência, foi uma experiência com um paciente meu. Eu era residente de psiquiatria, trabalhava numa clínica que depois acabei sendo diretor dessa clínica, e um paciente meu, esquizofrênico, era um advogado, um homem que tinha bastante cultura, e era assim, uma delícia você conversar com um psicótico público. Eu adorava chegar na clínica e conversar com ele, ele me estimulava, esse cara. Ele tinha um mundo, toda uma história toda particular do mundo esquizofrênico dele. E aí um dia, esse homem de boca fechada, olhando para mim, disse assim: doutor, socorro. Eu tive a impressão que eu vi esse cara falando comigo. Estávamos só nós dois no consultório. E ele, com a boca fechada, dizia: socorro. Eu estou preso dentro do meu corpo. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. E estou preso dentro do meu corpo. Acreditem ou não, foi uma comunicação telepática. A vontade que eu tinha de sair dali e dizer assim: um Aldol para você, 2 para mim. Não tinha nenhum berço, nenhum clima místico, nada. Estava trabalhando dentro de um plantão. Na época eu era plantonista. Chegava e tal, eu fui conversar com esse cara e tal. Bom, aí eu comecei a querer procurar alguma coisa de expansão da consciência. Foi quando eu me encontrei com a ayahuasca. E aí falei: bingo! Bingo! Se eu estava procurando um ovo, achei um de avestruz. Aqui tem coisa. Vou ancorar meu barquinho um tempo. E fez 28 anos que esse barquinho não está ancorado, porque quem conhece sabe que é um constante navegado. Mas há 28 anos fazendo isso. E uma das coisas que eu já entendi há muito tempo, já tem um tempo, um bom tempo, é que nós precisamos corrigir essa coisa de expansão da consciência. Né? Consciência alterada. A consciência alterada é essa que nós estamos agora. Isso é que é uma consciência alterada. No momento em que o homem está livre do seu corpo, como diria a Fé Barral, o pássaro quando se liberta da gaiola, ele está, que não está preso nas rédeas dos 5 sentidos, condicionado por esses 5 canais para poder construir a estrutura do pensamento. Quer dizer, quando nós estamos livres em espírito, sem o corpo, a nossa consciência é condizente com esse estágio, que vai além dos 5 sentidos. E eu considero, sob esse ponto de vista, esse estado de consciência natural, e esse o transformado, esse o alterado pelos 5 sentidos, pela tridimensionalidade, pela nossa cultura, pela estrutura do nosso pensamento, pelos circuitos mentais que foram montados pela nossa educação, seja com repetição ou emoção, verdade impostas para nós. E nós vivemos numa pseudo-realidade
que para mim a metáfora mais próxima disso é o filme Matrix, de um grande programa mental que nós julgamos realidade e achando que é distorção da realidade tudo que foge dessa gaiolinha. Eu acho isso uma gaiolinha, pequenina ainda. Comparado com os nossos sonhos, com a possibilidade da transcendência, de um êxtase, isso que nós chamamos de realidade é uma gaiolinha. Então, como eu disse, sei lá, a metáfora mais próxima para mim é a Matrix. Quando eu bebo ayahuasca, me apresentam a tal da pílula. Eu não lembro agora qual que é a vermelha, qual que é a azul, mas ele dá uma para o cara voltar a dormir e a outra para agora segura a onda, negão, que agora você quiser acordar, vai acordar. Então, eu sinto isso. Né? A jornada do herói, do Neo, ali cada vez que eu bebo ayahuasca. E ela me dá a condição de perceber realmente, com um nível de consciência que eu considero expandida, e não apenas alterada, a enxergar melhor a realidade. Então, isso, para um psiquiatra, ou para um psiquiatra marginal, quando o Rui falou do caminho marginal dele, eu pensei assim, opa, bem-vindo à tribo, né? Mais um marginal. Mas dentro desse meu caminho marginal, enquanto um psiquiatra que vive à margem da ortodoxia, eu consigo entender o ser humano nas suas três partes, né? O corpo, a mente e o espírito. E quando a gente fala de uma doença mental, nós vemos esse comprometimento nesses três níveis. Portanto, da maneira que eu entendo, com todo respeito a quem entende diferente, a maneira que nós temos de abordar a doença mental, ela deve ser nesses três planos, no físico, no mental e no espiritual. Porque 28 anos conhecendo a ayahuasca, eu não tenho mais dúvida. E passei a assumir essa frase, que aquele esquizofrênico me disse telepaticamente, como uma verdade. Eu acredito piamente, mais do que acredito, tenho convicção disso. Nós não somos seres humanos, hora ou outra tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais, ora tendo uma experiência humana. Agora, toda a estrutura do nosso pensamento é calcado na verdade materialista. Então, se nós temos que falar em liberdade, nós temos que falar em revolução. E a revolução agora não cabe, não tem mais espaço histórico de uma revolução armada, como muitos de nós planejou. Não tem mais espaço, eu acredito que nem mais para uma revolução parlamentar. Mas existe uma possibilidade de uma revolução vibratória. O que é uma revolução vibratória? Onde não existe condenação, onde não existe julgamento, onde eu mudo o meu padrão vibratório, e o meu padrão vibratório, por ressonância, vai acordando mais 1, 2, vão acordando mais 4, 4 mais 8, e numa PG mágica, a revolução vai sendo feita. E essa revolução passa pela consciência. A revolução de ampliar a consciência. De perceber que a anarquia não é bagunça, mas é a desnecessidade de um governo humano. É o ponto clímax da maturidade, onde cada um faz o que deve, na hora que deve, do jeito que deve, com amor e alegria. Isso é paixão liberal. A desnecessidade de seguir as leis externas, porque conseguimos perceber as leis internas. Nós somos uma república. Nós temos o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo e o nosso poder judiciário. Nós é que vamos fazer as nossas próprias leis. Porque todas as vezes que os homens obedeceram leis que não são compatíveis com o seu universo interno, há doença, há choque, há conflito, há sofrimento. A pior de todas as infidelidades é ser infiel a si mesmo, às suas próprias leis. Agora, criou essas leis, vamos executá-las, colocar o poder executivo para fazer. E deixar de fazer a revolução de boteco, de cotovelo, entre uma cerveja e outra,
e partir fazendo a nossa parte. Que é aí, na prática, que nós vamos entender realmente a revolução sendo feita. E aí, pelo meu exemplo, pela minha ressonância, pela mudança do meu padrão vibratório, semeando consciência. Não com palavras, mas com atitudes. Também com palavras, mas principalmente com ações e pensamentos. Então, a ayahuasca é uma oportunidade de manter a revolução acesa. Mas a revolução agora no seu grau mais sutil e, portanto, mais eficiente. Eu diria, Gandhi, seja você a transformação que você quer no mundo. E para isso essa ferramenta existe. Ampliar a nossa consciência. Para que a gente assuma o papel de ser político que somos e transformando a nossa realidade. Aqui e agora. É preciso isso. Eu vou ficando por aqui, porque eu quero ouvir o que o Dr. Gaiasa tem a nos dizer. E enriquecido pelos depoimentos, as perguntas à hora do debate. Eu não quero mais gastar o tempo aqui. Mas o que eu, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a revolução é agora. A ayahuasca é uma dessas ferramentas de lucidez e de revolução. Bem-vindos, guerreiros, os guerreiros da luz, que têm como espada o facho de luz para lapidar o seu próprio ego, que tem como escudo a verdade e que tem como objetivo vencer a si mesmo. Bem-vindos, guerreiros da luz, que querem um mundo melhor aqui e agora. É isso. Vamos esclarecer os textos. Classicamente somos pelo menos dois. O civilizado e o animal. O civilizado é basicamente o falante, que usa a palavra. O civilizado tem 10 mil anos de existência. A história, Egito, Grécia, Pérsia, começou a cidade, a convivência. O animal tem 2 milhões de anos. E todos vocês são animais. Percebam o choque. Não digo isso a sério para ninguém que não se ofenda. Mas você é um animal, ponto. Você tem tudo que um animal tem para ser um animal. Você tem peles, tem músculos, tem olhos, tem orelhas, tem intestino, tem pulmão, tem coração. Então você é um animal. Todo civilizado baseou-se numa negação incrível disso. Não, nós somos espírito, alma, pensamento, palavra. Isso aqui é um bicho perigoso e inferior. Eu fico realmente com vontade de chorar quando eu falo isso. Inclusive, com a certeza que eu não vou persuadir vocês daquilo que é meu maior amor, que é o meu corpo. Eu posso dar, e vou dar alguns dados assim, arrasadores. Eu posso provar cientificamente algumas coisas incríveis sobre o corpo,
que vão muito além de toda a imaginação que se pode ter sobre o espírito. Mas as pessoas não gostam muito da tese, não se viram bem com números. Eu vou dar só um de saída no teste para vocês. Movimento humano. Tão simples que depressão se mexe. Você de manhã liga o automático e ele, o gigante benigno, te leva, pega um carro, mais toma café, te veste, te leva para a escola, senta, tudo bem. Ele, o automático do corpo e do cérebro, faz tudo por você, enquanto você fica pensando as suas coisas em palavras. Dado fundamental eternamente esquecido por filósofos, psicólogos, psicanalistas, biólogos e até estudiosos de fisiologia cerebral. 2/3 do cérebro, 2/3 do miolo, que são mais ou menos 140 bilhões de neurônios, existem só para você se mexer. Só. Tudo o restante é para fazer todo o resto. Músculos, a gente vê figuras e acha que a gente tem, os livros dizem 500 músculos, a gente não tem nada disso. Aqui entram as coisas que as pessoas não fazem muito ideia, não estão acostumadas a pensar, mas são a essência do argumento. Eu vou ter que dizer duas coisas. Quem aqui tem ideia do que quer? Então o que eu digo fica vazio. Porque palavras vazias são palavras vazias. Quem não tem ideia do que é o neurônio motor não vai saber o que eu estou falando. E às vezes eu tenho vontade de parar de falar. Porque eu não posso falar da minha paixão e ficar explicando para as pessoas. Não é fácil ter uma ideia clara do que é o neurônio motor dele. Em primeiro lugar, porque eles são 250 mil. Isso quer dizer que o cérebro tem altos centros de comando motor extremamente difíceis de entender. Ninguém sabe muito bem como é que o cérebro decide os movimentos. Desce um feixe de comando que vai encontrando 250 neurônios, 250 mil neurônios. Cada um deles vai para um pequeno feixe de músculos. Então ele controla pequenos movimentos. São 250 mil controles. Então nós somos um boneco, por aí talvez vocês façam uma ideia. Um boneco que tem 250 mil fiozinhos para se mexer. 250 mil. E é mais do que isso, como diz o anúncio, tem mais. Porque cada unidade motora, cada neurônio, ele pode produzir até 10 graus de tensão muscular da extremidade. Então os seus movimentos são produzidos por 250 mil fios, vezes 10. O que quer dizer que nossos movimentos físicos são infinitos. Ponto. Quem é que vai saber o que é isso? 250 mil vezes 10. São todos os fiozinhos que nos puxam e nos movem. O único povo que entendeu isso de longe, alguns do povo, foram os hindus, quando fizeram a figura de Shiva, o deus dançante. E eu vou repetir, não tenho esperança de que me compreendam, eu sinto muito. Os nossos movimentos são infinitos. Não há limites para os movimentos humanos. E por que é que a gente para? Eu diria, a maioria de vocês ficam meio assim, é um pouco escuro.
Porque a principal função da educação é limitar movimentos. E da sociedade é controlar papéis. Vamos começar do começo. Vejam as mentiras sociais escandalosas. Educar consiste em oferecer para a criança as melhores condições possíveis para que ele desenvolva todas as suas aptidões. Maravilhoso, não é? Como é que se faz isso? Qual é a palavra que a criança mais ouve no mundo? Não. É assim que você desenvolve todos os movimentos da criança. Quer dizer, educar consiste em paralisar. A história do Pinóquio é verdade, é o contrário. Não é um boneco que se fez criança. São crianças que são feitas bonecos. Bons costumes, bem comportados. E depois, como se não bastasse o começo familiar, vem a escola maravilhosa, onde crianças de 6, 7, 8 anos têm que ficar sentado 4 horas por dia escutando um chato falar do que não interessa nem a criança, nem ao chato. Isso é educação verbal. Passei os bons olhos do programa de hoje, do ensino básico. Me propus ler, no 5º volume eu parei e disse, mas esses caras estão ensinando tudo que pretendiam ensinar para mim no ginásio do Estado há um século atrás. Eles estão dizendo a mesma coisa. E claro, crianças estão se... Como é que o brasileiro esperto resolveu a questão? Aprovação, 6 anos. Então, uma senhora ministra, qualquer coisa, diz todas as crianças brasileiras estão na escola. Sim. E sai da escola sem saber assinar o nome. Isso ela não diz. E por que é que todas estão na escola? Porque tem aprovação automática, sacanagem ultra do Ministério da Educação. Porque se não fosse aprovação automática, todo mundo sabe do que eu estou falando? Sim. Se não fosse aprovação automática, todas as escolas do Brasil estavam estourando no 3º ano no máximo, porque o resto só tinha repetente. E 8 ou 9 anos seguintes não tinha ninguém, porque estava tudo repetindo e enchendo a escola de repetentes. Mas como o brasileiro é esperto, não é? Aprova toda a criança. Então todas as crianças do Brasil estão na escola. E mais, essa coleção preciosa para garotos de 10, 11, 12 anos. História da filosofia. História da literatura universal. Meu Deus! São velhos esclerosados que estão lá em cima fazendo programa, diabo. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas é a escola, meu filho precisa estar na escola para aprender. Bem, para mim faz bem essa crise. Você toma o lasca, eu não sei o que acontece comigo, é parecido. Eu explodo. Mas eu vou voltar para o bendito corpo humano. Aqui eu devo fazer uma confissão embaraçosa. A minha paixão, a minha maior paixão na vida é o meu corpinho. É uma delícia de corpo. Quem diz que eu tenho 90 anos é que ele foi muito bem tratado, a gente se entende muito bem. Há 25 anos eu vivo sozinho, aposentado, e esquematizando um pouco, tudo é muito variado, a gente tem que fazer pequenos esquemas, senão a gente se perde. Mas eu diria que pelo menos 1 hora, 1h30 por dia, eu me dedico a namorar o meu corpo. Namorar o meu corpo quer dizer, o que é que eu sinto? Deixa me mexer, deixa eu olhar, deixa eu sentir, o que será que ele quer me dizer? Onde é que ele está preso? Onde é que ele está preso? Onde é que ele está preso? E há uns 15 anos que eu venho desamarrando pedaços de preso da criança que não pode, não pode, não pode. Está tudo aqui.
eu estou amarrado pela educação. É a coraça muscular do caráter do Reich. A coraça muscular é isso, não é uma coraça. Em algumas pessoas são muito rígidas, é uma coraça. Mas é uma história muito particular, vou dizer muito curto. Há mulheres, principalmente, que você olha e diz que maravilha, como ela é solta, como ela é viva. Mas fica olhando ela se mexer 5 minutos. Depois do primeiro minuto, você começa a ver que a vida dela é sempre a mesma. Ela é muito viva. Maravilhosa. Quer dizer, todo mundo vive em automático, sem saber o que está fazendo. Preso pelos costumes pedagógicos e contidos pelos costumes sociais. Porque essa frase eu adoro dizer, porque ela azeda a vida de todo mundo. Todos vigiam a todos, para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. A humanidade coletivamente é imbecil. Todos paralisando a todos. Qual é um dos instrumentos mais malignos desse controle? Quem adivinhar ganha 10. Eu sei. Diga. A fofoca. Ah, ele meu livro. É isso mesmo. O que é a fofoca? Olha aquele lá. Você está fazendo diferente do que devia. Olha aquela lá que dá saia absurda. Nossa! Essa cheirada, aquela pintura, né? Todos controlando a todos, todos mantendo o bom comportamento de todos de bonecos automáticos. Este corpo, esta sociedade, certamente não faz bem ao espírito. Mas a minha ideia de espírito é outra. Não nego, mas tem uma noção muito especial. Mas antes, vocês me dão trabalho para dizer, olha, vocês têm corpo e vocês se mexem, viu? Pelo amor de Deus, façam assim para mim ver se vocês se mexem. Olha que maravilha, todos se mexem. Que delícia. Em linha reta para os amigos mais idosos, olha que carinha bonita, deve estar fazendo sucesso. Você quer aos 90 anos ter esta aparência? E vai melhorar. Mexa-se muito, muito variadamente e respire 3 vezes mais do que você está acostumado. Eu escrevo 1 hora, 2, leio livro, 2, paro, ponho música e danço. Mas cada vez eu invento uma dança nova. Porque o problema não é dançar bonito. É inventar movimentos e deixar o corpo brincar como ele quer. É fácil de dizer. É dificílimo de fazer. Porque está cheio de repetições. E respire muito, porque a humanidade tagarela e sufocada. Isso é um dado primário de fisiologia. Não é hipótese, não é... Mas outra vez, como eu gosto muito de fisiologia e como quase ninguém sabe, ai, maravilha. Oi? Ela mas ela respondeu. Como é que está? Fisiologia. Gosta muito de fisiologia. E ninguém gosta. A fisiologia é uma coisa indescritível. Você lê um texto de boa qualidade, fisiologia médica, vamos dizer. Você lê uma página, você lê uma página, função renal.
porque aqui entra, porque tem o capilar, porque absorve, porque limita. Você disse que coisa incrível. Você vira a página, bom, mas do túbulo renal, porque aqui tem o pH, tem o lá, diz que maravilha. Mas quando você está lendo isso e entendendo isso, você já esqueceu aquilo. Porque a complexidade da fisiologia do corpo é inimaginável, ponto. Vou resumir um pouquinho, esbarrando em você. Para quem tem uma vaga ideia do que quer dizer bioquímica, o nosso corpo é outro. A cada segundo, nós temos outro corpo. Mas não vamos exagerar. Todo mundo sabe que uma árvore cresce, a gente tem folhagem. Assim, um dia você não vê muito, no dia seguinte você vê mais, daí a 3 dias começa a aparecer o botãozinho. Mas vegetal tem uma vida que não é um milésimo da intensidade da nossa vida. Então, como é que eu posso ser sempre o mesmo de confiança? Funcionar como um autômato. Eu estou me matando. Ou estão me matando. Porque eu não posso me mexer como eu quero, como eu gostaria, como seria bom. Se eu começo, até aqui eu exagero para burro, né? Putz, esse garraça parece um palhaço. É misto de entusiasmo pelo que eu amo e desespero porque ninguém entende. Entende assim. Que tristeza. Que tristeza. Então vamos ainda mais um pouquinho. Quanto tempo eu estou? 28, 25 minutos. O que é que eu ia dizer? Mas a parte que você tinha parado é que a humanidade fala pouco e Como é que as pessoas se sufocam? A humanidade está perdida em palavras. Porque para falar, isto aqui eu acho que dá para entender um pouquinho se vocês acompanharem. Para falar eu tenho um instrumento de sopro aqui. É uma clarineta. Eu tenho que soprar para fazer vibrar a corda. É um sopro. Depois que o som é feito, a cara, o rosto, a boca modela o som e forma a palavra. Mas o som primário tem que ser da respiração. Mas quando eu uso a respiração para falar, ela não é 1/5 do que ela seria boa. Qual é a respiração boa? A respiração boa é aquela que oxigena o cérebro. O cérebro que pesa 2% do peso do corpo, ele consome 25% do oxigênio que você respira. Se você aperta um vasinho cerebral aqui, a região dele apaga na hora. Nos núcleos inferiores são um pouco mais resistentes. Mas se você respira pouco, quem paga o pato é o cérebro. E o nosso cérebro, muito simploriamente, tem aqui o cérebro humano, alto córtex cerebral. Depois nós temos todos os cérebros dos animais que nos antecederam, desde o famoso cérebro reptiliano aqui no começo. Temos o cérebro de um réptil, depois todos os animais. Aqui não tolera a falta de oxigênio, mas os animais toleram. Então eu estou brigando com alguém, saí, levei um pega na escola, a mamãe deu um pega e eu saí resmungando. O meu bicho está assim. E eu fico falando, porque a mãe, porque a educação, porque a família, blá, blá. Enquanto eu estou falando assim, eu estou me sufocando. E eu não dou respiração para entrar no grande panorama do cérebro que diz, espera aí, bicho. Mãe é uma coisa inevitável, eu aguento. Então, tenha paciência. É impressionante. O dia que vocês estiverem assim, remoendo e mastigando sentimentos desagradáveis, de rancor, de inveja, de raiva, de despeito, de ciúme, de...
Se vocês tiverem a ideia de parar, respire amplamente, 10, 15 vezes, bem grande. Faz assim, ó. O seu problemão fica desse tamanhinho. Ele não desaparece. O problema está lá. Mas você abre uma panorâmica assim, que dá uma folga total, e você começa a ver o problema real, vamos dizer assim. O que é que foi feito e o que é que eu posso fazer. Enquanto você está no cérebro animal, porque o de cima não tem oxigênio, você fica enrolando, enrolando, enrolando e não sai da enrolação. E fala, sabe, viu o que ele fez comigo? Imagina, outro dia quando eu saí, mas, ó, liga o telefone, você está aí, ai, que alívio, olha, sabe meu marido, sabe meu filho. A humanidade fica se sufocando, falando, sempre as mesmas coisas. Ligou o telefone, ou é para se queixar? Ou é para reclamar? Ou é para reclamar da família? É falar mal do marido, falar mal do emprego, falar mal do salário? Quem é o culpado e quem devia? A maldição humana. Quem devia e quem é o culpado? Sabe que o governo não? Não, sabe aquele vizinho que faz um barulhão desgraçado? Não, o cachorro do amigo lá. Tem que ter o culpado e eu tenho que esganar o culpado porque eu estou assim. Enfim, para empatar de leve, a palavra espírito vem de spirare, que quer dizer vento em latim. E aqui o Zeca achou uma linda definição de, eu acho que é de Deus. Não, do Espírito. Desculpe. É só do Espírito. Espírito é o invisível, todo-poderoso, que me dá vida. É o oxigênio. Por que todo-poderoso? Bom, é porque quando o ar, quando é a atmosfera, eu diria melhor. Porque você vê na tempestade, a atmosfera é uma catástrofe, ela abala tudo. O Deus lá de cima é poderoso e terrível, mas é ar em movimento. E é desse ar em movimento que você extrai a sua vida, o seu espírito. Uma última noção que talvez agrade a você, talvez. A única noção de espírito que eu achei que me faz pensar. Aqui outra vez vou ter que falar de fisiologia, não tem jeito. A retina que vê, as célulazinhas que respondem à luz, elas respondem à menor quantidade de energia luminosa que você pode imaginar, um quantum de luz. Menor clarinho no escuro você vê. A gente sabe muito bem a vibração eletromagnética da luz, a faixa visual, as cores, entra aqui, impressiona os neurônios, manda uma mensagem para o cérebro, e o cérebro occipital vê o mundo. Isto é o espírito. Porque a luz é conhecida, vibração eletromagnética, todos os impulsos neuroelétricos são registrados, você sabe tudo isso medido, feito. Retina pegou, nervo óptico foi. É tudo material e sabido. Mas quando esta onda chega aqui, você vê o mundo. Isto não tem explicação fisiológica. Isto é uma criação, diga do espírito, pode dizer do cérebro, tanto faz, porque ninguém sabe de quem é. Enfim, duas palavrinhas sobre amor, falado, cantado, e muito mal feito, meu Deus do céu. Que coisa mais horrível. Porque para amar, eu tenho 2 metros quadrados de pele. Nesses 2 metros quadrados,
eu tenho 500 mil pontos sensíveis. E 2 milhões de pelinhos residuais do tempo que a gente era macacão. Estão aqui. Cada pelinho tem um filete nervoso nele. Então, se eu ficar acariciando uma pessoa, eu posso ficar acariciando o ano inteiro e ela não vai sentir tudo aquilo que a pele dela pode sentir. Quem é que usa 1/1000º disso na hora de amar? Movimentos, eu digo, agora você combine carícias e movimentos. Esse que tem 250 mil vezes 10 possibilidades de movimento. Isto que tem 500 mil mais 2 bilhões de possibilidades de sensação. Aí você pode ter uma vaga ideia do que é que o amor podia fazer por nós, dar por nós, ou podíamos dar um ao outro. Mexendo o corpo, movimento, pele, olhos. Eu disse que íamos brigar. Não posso fazer nada. Acho que chega, né? Aliviado. Quando eu falo do corpo, ninguém sabe o que estou falando. Vocês parecem que entenderam. Obrigado. Bom, antes de passar a bola, né, para quem queira fazer perguntas, eu só queria fazer um comentário, né, de que, por um lado, essas duas abordagens aqui, para mim, são muito ricas, porque elas são as abordagens que, de uma certa forma, permeiam um pouco o meu fluido. A minha formação, tenho mais de 20 anos trabalhando com terapia bioenergética, né, e muito uma linha da somaterapia, uma vertente política, né, anarquista, e sempre fui muito próximo do Roberto Freire por muitos anos, e a gente tinha uma visão muito também, não sei, vou dizer ateísta, né, agnóstica, né, qual seria o termo exato, mas é aquela coisa, o limite, né, esse limite entre o que se chama no religioso e que se vive na experiência bioenergética é muito tênue. Foi até numa palestra que eu vi da primeira vez com o Gaiás, que ele me deu uma explicação do espírito, uma explicação dessa coisa, dessa experiência de muita gente tem com ayahuasca ou com outras possibilidades de sensação corporal, que é uma plenitude, que é talvez o que para alguns é o encontro do divino. E foi numa palestra do Gaiás, acho que lá no Bienal do Corpo, né, muito tempo atrás, ele falando sobre esse aspecto da bioenergética, de como a bioenergética, de uma forma, quando o corpo está livre, expansivo, né, de uma forma plena, é mais ou menos o que a ayahuasca promove em alguns pontos, é que essa vibração que a gente poderia nominar de Deus. Depois disso, né, eu li O Assassinato de Cristo, né, um livro muito polêmico do William Reich, muito importante, né? Mas uma das coisas importantes desse livro é que ele coloca como um Cristo como uma pessoa comum que simplesmente não tinha couraça, que simplesmente vivia o amor plenamente no cotidiano, vivia uma troca de uma forma que não era era esse normal que você estava citando no início da palestra, né? Essa consciência de que somos, né, temos esse potencial talvez corporal que nos liga. Então, eu só queria fazer uma ponte de que essa vertente, que hoje eu estou num pé ligado à ayahuasca, né? Um pé meio marginal também dentro da ayahuasca, né? Nesse sentido, porque quando eu me encontrei com essa questão da argumentação, se eu vou argumentar que Deus é esse, né? Faz uma certa ponte entre a sensação e a palavra, a vibração que cada um sente e o argumento que está nas religiões, é o que eu publiquei daí no início deste ano, um texto longo, revendo a própria somaterapia, em que eu coloco que esse Deus, não que eu não acredite em um outro Deus transcendental, mas eu não quero perder tempo discutindo a possibilidade de um Deus transcendental. Eu acredito no Deus que é o meu corpo, que é eu enquanto experiência divina. Então, é o que muitas religiões já colocaram há muito tempo, né? Que eu sou Deus, né? Essa visão de que cada corpo, cada vida é uma experiência, né, divina.
Então, para mim, esse ponto está sendo muito bom, porque, de uma certa forma, os dois lados do meu cérebro, ou os dois lados de uma pesquisa que eu venho fazendo, porque eu continuo tocando a somaterapia e ela não se mistura com a ayahuasca, e tenho feito os trabalhos de ayahuasca que também não se mistura com a somaterapia, mas são coisas paralelas. Tenho brincado muito com as semelhanças, uma dura 4, 5 horas de duração, outra dura 1 ano e meio, então são bem diferentes em vários aspectos, mas eu percebo na minha experiência que muita gente, por exemplo, tem peias, tem coisas corporais, né, usando a ayahuasca, tanto que eu prefiro usar o termo somativo do que psicoativo, né, que é muito usado esse termo. Eu prefiro o termo somativo, porque mais do que até outras drogas que mexem com a psico, a ayahuasca ainda mexe com o corpo de uma forma muito forte. Né. Eu tenho visto, na minha experiência recente com a ayahuasca, como ela mexe tanto quanto eu vi por muitos anos o uso da capoeira. Eu sou capoeirista e vi pessoas tendo sensações de enjoos, vômitos, mudanças bioenergéticas muito grandes com o uso da capoeira, e em momentos de energia que você se entrega, que você, com uma roda de capoeira, você tem níveis elevados de sensações corporais, né? E venho percebendo como essa capoeira me fez chegar na ayahuasca já com um corpo muito mais trabalhado, com uma vida, uma experiência muito mais trabalhada e uma facilidade de levar as coisas corporais da ayahuasca que eu vejo que quem não tem essa experiência com a capoeira ou com outras atividades corporais acaba tendo que descobrir com a ayahuasca, mas de uma certa forma a ayahuasca também promove esse encontro da própria corporalidade, o autoconhecimento num nível não só, né, como nas palavras aí, cada um tem o seu devir, a sua escolha, né, não só no nível espiritual, seja no argumento um ou argumento outro, mas principalmente também no nível físico, e como as duas coisas vão juntas, a capacidade também de você ter esse encontro do prazer, da corporalidade com o uso da ayahuasca. Mas é só um comentário mesmo, porque eu acho que eu trouxe inclusive essas duas personalidades aqui para provocar esse debate de cada um. Não é para a gente chegar aqui a consenso ou chegar, mas simplesmente provocar. Inclusive pessoas que aqui já devem conhecer a ayahuasca podem se enriquecer com o conhecimento do Gaiasa sobre respiração, sobre essas técnicas de respiração, assim como o contrário, quem já conhece a bioenergética, os trabalhos de respiração, pode aproveitar, né, o Wilson aqui para perguntar especificamente sobre o uso da ayahuasca, né, mas só para também um toque para quem não sabe, existiu na década de 60 para 70 médicos, psiquiatras que usavam drogas como o LSD, por exemplo, e depois abandonaram o uso do LSD e passaram a usar simplesmente oxigênio. Respirações usando técnicas respiratórias, como ficou o nome respiração holotrópica, como uma forma de atingir o mesmo efeito que o LSD propiciava anteriormente. Então essa é uma linha de pesquisa que foi utilizada, e tem muitas linhas aí que estão caminhando em paralelo e são convergentes. E aparentemente, né, estão indo para caminhos diferentes, mas eu acho que muitas estão indo para os mesmos caminhos, só que usando argumentos nas palavras diferenciados. Mas vamos lá, quem quiser então perguntar, quiser levantar a mão, por partes aí. Bom, eu queria primeiro agradecer, achei que foi muito bacana, e fiquei extremamente assim, comovido de encontrar o Gaiasa, porque há uns 4 anos atrás eu tinha um problema muito sério de ansiedade, e eu participava de uma comunidade de pessoas que discutiam o que era isso, de onde isso vinha e tudo mais. E aí os caras apresentavam um vídeo do Gaiasa falando, e era um momento assim, eu falava, puxa, esse cara parece que entende da coisa. Mas a minha pergunta ela é relacionada à questão da respiração. Uma vez eu fui parar no hospital, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, de uma crise assim, de ansiedade muito grande. E quando eu cheguei lá, eles mediram minha saturação. Eu não sabia o que era isso, depois eu fui pesquisar. Eu descobri que existe um nível de oxigênio no sangue. Ele tem que ficar em 100%. Se ele está acima disso, você tem alcalose respiratória. Então você começa a ter cãibra, e o seu braço formiga, você quase desmaia. Isso acontece quando você respira demais. Você não pode ter muito oxigênio no seu sangue. E eu vejo muitas pessoas dessa linha fisiológica dizendo isso, que pessoas ansiosas têm que respirar bastante. Mas eu acho que para mim o que funcionou foi respirar pouco. Eu respirava demais. Controlar a respiração, mantendo ela em um nível mais sossegado, foi o que funcionou. E eu queria assim, saber disso um pouco. Talvez se na época eu tivesse conhecido o Daime também, a ayahuasca, não sei. Mas o lado da respiração ajudou bastante, só que foi... eu tive que, literalmente, em alguns momentos, parar de respirar.
ficar 6 minutos sem respirar.